Bianca, e a carpule? Eu tive essa pergunta numa das lives que a gente faz meio de e-mail, né? E a carpule, Bianca? Qual carpule eu posso usar para fazer esse bloqueio? Gente, tem dois tipos de carpule, tá? Tem a carpule de refluxo manual, que o pessoal tá vendo agora, que ela tem na ponta dela, na extremidade, como se fosse uma lanceta para furar o tubete, tá? Então você vai colocar o tubete lá, ele tem uma lanceta e vai furar o tubete. Ela tem uma argola, normalmente. Essas são aquelas carpules que tem argola, que a galera gosta de ficar tirando foto assim, sabe? Sim, então, tem uma argola. O que acontece? Essa argola é justamente para você puxar para trás e fazer o refluxo. A gente sabe que é muito importante fazer refluxo, principalmente nesse tipo de anestesia, né? Porque como é uma região muito profunda, a gente não consegue observar, né? A região da punção, ela é quase que uma imaginação, digamos assim, né? Você pode acertar um vaso. E aquele anestésico que você está colocando lá pode entrar direto na corrente sanguínea do paciente, levando o risco dele ter problemas, né? Um ataque cardíaco, entre outras coisas, né? Uma intoxicação. Então, para evitar isso e fazer com que o seu anestésico seja efetivo, porque na verdade, se ele atinge o vaso, ele não vai estar causando anestesia na região, né, localizada para você poder fazer a cirurgia, correto? Porque ele não está na região onde ele deveria estar. É importante você fazer a aspiração negativa. Quando você tem uma carpule dessa de refluxo manual, você precisa fazer o refluxo. Você precisa puxar o êmbolo para trás para que você consiga ver se se vai pintar o seu tubete ou não de sangue. Se pintar é porque você está dentro do vaso. Então, você faz uma pequena pressão para poder injetar um pouquinho de anestésico e depois você faz a aspiração. Quem tem mão com diâmetro aqui assim, ó, com esse diâmetro pequeno, sofre pena para usar esse tipo de carpule. Porque você tem que pegar e abrir nesse sentido para poder fazer a aspiração. Então, eu acho ela ruim de usar. Eu, sinceramente, aqui na clínica eu nem tenho dela. Eu gosto mesmo de alto refluxo. Qual que é a de alto refluxo? Quem tá no YouTube aqui tá enxergando, ó. A gente tem aqui como se fosse um caninho para dentro, né, da região aonde vai colocar o tubete, tá? E você tem o diafragma do tubete, né, que é aquela membraninha que tem ali na tampinha do tubete. O que vai acontecer? Você vai colocar o seu tubete lá, vai injetar um pouquinho de anestésico. Na hora que você tirar, esse tubinho faz uma pressão e suga um pouco do líquido que tiver lá dentro da região onde você está fazendo a punção. Se você tiver dentro de um vaso, vai pintar o seu tubete, tá? Vai pintar de vermelho, claro, né? Então, essa questão eu acho interessante porque assim, você não precisa fazer mais nada a não ser parar de fazer pressão. Então, gente, o que acontece? Na hora que você faz a pressão, né, negativa, na hora que você tira, você para de fazer pressão na sua carpule, você consegue fazer, a aspiração já acontece de forma automática, você não precisa fazer mais nada, é só tirar a mão. Então, pra mim, é muito mais prático. Uma coisa que faz automático que eu não preciso fazer força pra fazer. Então, se eu fosse para escolher, eu escolheria uma carpule de alto refluxo.